lá a gente falar sobre 2023, certo? 2023, pela regência individual do ano, é um ano da Lua, é um ano lunar, tá? Pela regência coletiva, né, que também existe isso, é um ano do Sol. Então veja bem, os dois astros mais importantes do zodíaco, não que os outros também não sejam, tá? Mas é os dois astros que a gente consegue enxergar aqui da Terra, certo? Então assim, levando isso em conta, né, o nosso signo lunar e o nosso signo solar vão ser os signos que vão estar mais em evidência na nossa vida, certo? É lógico assim, que na vida individual é mais a regência da Lua, tá? Então a gente vai sentir nossas emoções de forma mais assim, intensa, né? A gente vai começar a reconhecer como que a gente reage emocionalmente às experiências, né? Isso depende, lógico, da Lua que a gente tem no nosso mapa astral, certo? A Lua, gente, né, ela fala da nossa reação emocional, mas ela também fala sobre tudo aquilo que a gente guardou na memória, tudo aquilo que vem do passado, né? E tudo aquilo que a gente se carrega. A Lua também faz conexão com maternidade, né? Pelo processo de gestação, né? A Lua, ela tem essa conexão de indicar, por exemplo, quando há mudança de fase da Lua, se uma pessoa tá para ter neném, é o momento que essa criança vai nascer, certo? Então a Lua, ela tem aí uma importância na gestação, certo? Só que essa gestação não é só gestação de gente grávida, tá? Tô falando também de gestação de ideias, gestação de projetos, tá? Então tudo aquilo que a gente se carregou em 2022, ou aquilo que a gente se dedicou em 2022, em 2023 vai ter essa colheita, né? Como um descarregamento kármico mesmo, porque a Lua, ela lida com todo o processo kármico. Lua, nodos lunares, que fala dos eclipses, Lilith, tá? E o Sol, ele fala da nossa realidade, né? Não é o passado. O Sol é mais o presente. Então, essa fluência dos dois astros vai mostrar questões do passado que podem ser iluminadas agora para serem resolvidas, tá? Então não fiquem preocupados, por exemplo, meu Deus, eu fiquei com muito medo em 2022, eu vou entrar em processo depressivo esse ano. Não é bem por aí, tá? Não tem só essa parte obscura da Lua, tem a parte também daquilo que você se dedicou, né? Não é possível que uma pessoa passou o ano inteiro com medo, inseguro, e não se dedicou a nada. Alguma coisinha a gente se dedicou. E é isso que o ano da Lua vai trazer pra gente. E em relação ao Sol, tá? O Sol, ele fala sobre a nossa essência profunda, a nossa identidade mais profunda, né? Aquilo que mostra a vibração do nosso espírito, tá? A nossa luz interior. Só que, como eu falei, o Sol, ele tá regendo um coletivo. A massa não é só a gente, tá? 2020 foi o ano do Sol, mas o ano individual do Sol, que foi o ano que fez com que a gente se conectasse mais com a gente, né? Porque Sol é regente de Leão, então ele fala muito da individualidade. Só que essa individualidade no coletivo, o que ela faz? Ela faz com que um coletivo se una para uma vontade própria, né? E exerça alguma coisa aí na sociedade, tá? Então a gente vai ver muitos grupos se formando por um bem comum. Isso seja pro bem ou pro mal, tá? Porque existem pessoas que pensam de forma diferente, né? Então a gente pode ver, por exemplo, grupos de estudos, vamos supor aí, pelo lado positivo, que podem desenvolver algum estudo, né, que vai favorecer a tecnologia, que vai favorecer a ciência, biologia, enfim, algo que acrescente ao mundo, tá? E outra coisa, gente, esse grupo, a gente vai começar a perceber quem somos nós dentro dos grupos. Também perceber quem são as pessoas que estão vivendo com a gente. Porque eu falei, o Sol, ele fala de essência, ele fala do nosso ego, ele fala daquilo que movimenta o nosso ser. Se um grupo tá se unindo por um bem, por algo que todos querem,
né, por ideias parecidas, por gostos parecidos, esse grupo também vai revelar muito de você, né, muito de mim, muito de cada ser individualmente. Mas quando a gente tá unindo com essas pessoas, certo? Não tô falando que quando a gente tá sozinho a gente não vai entender da gente, não. Não. Sim, na verdade sim. Mas também a gente tem muito para entender da gente de forma coletiva. Como que tá aí o nosso envolvimento com grupos, com amizades, com trabalho, na escola. Isso a gente vai perceber também. E o que grupos despertam na gente. É outra coisa que a gente tem que prestar atenção. E, gente, um alerta importante que eu preciso ressaltar aqui. Tanto a Lua quanto o Sol são astros, né? Que eu não posso falar que é planeta. Na verdade, a astrologia, pela teoria, também são planetas. Mas eu prefiro colocar como astro porque na astronomia não tem nada a ver. É lógico que astrologia e astronomia não são iguais, tá? Mas se a gente fala astro, pra não vir gente aqui falar, vocês estão errados porque... Astro, tá? Mesmo sabendo que na astrologia é planeta. São dois astros que falam sobre fertilidade. Então cuidado, gente, é um ano que vai nascer muitas crianças. A gente pode ver que desde 2020 até agora teve muitas mortes, certo? E no universo é assim, né, na Terra, quando morre algo, precisa nascer algo. Então, se houve bastante morte, se houve alguns fins de ciclos, vão ter novos ciclos. A Lua, ela rege as nossas emoções, né, como a gente reage emocionalmente às experiências, e também tem conexão com a nossa intuição. Sim. Então é um ano em que a gente precisa entender e ouvir a nossa intuição. Sim, a Lua, ela rege a nossa alma. Tá? Rege questões de ancestrais, tudo aquilo que veio do passado e que fez a gente ser quem a gente é hoje. Fez a gente ter atitudes que a gente tem hoje. Tá? Enquanto o Sol, ele rege a mente. Só que nesse caso, a mente que vai trabalhar por um coletivo. Então o ano vai estar mais voltado para a gente se unir a pessoas que querem a mesma coisa que a gente, do que a gente viver sozinho aí. Né? Se a gente está sozinho, a gente precisa prestar atenção na nossa intuição. Agora, quando a gente está num coletivo, não é só a intuição de uma pessoa que vai valer, é todo mundo. Então, é mais um processo racional. Aí entra o Sol. Tá? Aí o Sol vai revelar o que cada um quer, qual é a ideia de cada um para que certo plano funcione. De forma individual, a Lua, as emoções que vão conduzir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer conquistar. Eu preciso falar de novo, gente, como alerta. É um ano que vai nascer muita gente. Por quê? Não é só pela Lua. Tá? Porque a Lua não é só a astrologia que fala que a Lua rege os nascimentos, mas a própria ciência ali que estuda o movimento da Lua. Né? Pode perguntar para médico, para pessoas aí, parteiras, que tem essa conexão. O Sol, ele também fala de fertilidade, porque no tarô, o arcano do Sol, ele fala de filhos, criação. 2023 não vai ser só um ano que vai trazer criação, né, nascimento de filhos, mas também o nascimento, o aflorar de novas ideias. A criatividade, ela vai estar bastante intensa. Tá? Então projetos, por exemplo, de arte vão estar imperando. Não só de arte, mas qualquer tipo de projeto que você quer aí lançar para o seu trabalho, né? Para onde você está vivendo aí, onde você está se dedicando. Como eu falei no início do vídeo, toda dedicação vai ter colheita, né? E isso é ótimo para todo mundo, principalmente todo mundo que tem um objetivo. Outra coisa importante que eu preciso ressaltar para vocês é que a Lua é um astro de água, certo? E o Sol é um astro de fogo. Então, assim, em questões climáticas, teremos um ano que vai ter muita chuva em relação à Lua, né? Em relação ao Sol, muito aquecimento, né? Então, devido a esse aquecimento, a esse calor que vai imperar durante o ano, a consequência vem como chuva, né? A gente já tá percebendo isso desde o final de 2022. E isso vai se acentuar durante o ano. Então a gente tem que tomar cuidado com catástrofes climáticas envolvendo água, inundações, geleira também se dissolvendo. Porque
porque isso pode prejudicar também a vida do ser humano. Coisa importante, tá? O ano vai estar totalmente levado pela motivação emocional. Se não tem conexão emocional com aquilo que você vai fazer, você não consegue realizar aquela tarefa. Não adianta. Não adianta querer empurrar as coisas com a barriga. Vai chegar um momento que o seu emocional, a sua mente vai falar, não, chega, eu não quero mais. Então, gente, para ter a criatividade, precisa ter conexão emocional com aquele projeto. Ou, para você ter um filho com a pessoa que você ama, você também precisa ter uma conexão emocional muito fluente com aquela pessoa. Do contrário, também não vai ter filho. Pode ser o ano mais fértil do mundo. Se não ter conexão emocional, ou não vai ter o filho, ou vai ter o filho e a criação vai ser mais ou menos. Então prestem muita atenção nesses detalhes. Então assim, gente, resumindo 2023, tá? É lógico que eu vou trazer mais informações sobre o ano. Mas assim, resumindo esse vídeo, o ano de 2023 vai ser um ano de descarregamento kármico, emocional, tá? Também revelação na essência coletiva, né? O que um grupo, o que uma massa, o que uma sociedade tem em comum e que vai trazer como criatividade para o mundo. E é claro, né, o lugar, né, o local em que a gente tem o nosso Sol e a nossa Lua vão estar em evidência, assim como esses dois astros da nossa vida, tá? Então, se para você a astrologia já fazer sentido, né, o meu Sol, eu tenho Sol em Leão, eu sou muito leonina, eu tenho a Lua em Libra, eu sou muito Lua em Libra, vai fazer muito mais sentido. Gente, então essa foi a parte 1, certo, do vídeo de 2023. Vou lançar também a parte 2, então aguardem, que eu vou lançar logo em seguida aí como vai ser 2023 para os 12 signos.